Olá, sejam todos bem-vindas, todos bem-vindos. Mais uma live semanal, mais uma live sobre saúde da mulher. Afinal de contas, nós estamos no nosso mês de comemoração, das mulheres. Sejam todos muito bem-vindos. Olá! Hoje a gente vai falar de um tema bem interessante, bem envolvente, que eu vou abordar muitas questões aí que às vezes vai dar uma cutucadinha, mas acho que vale a pena. Por quê? Por que será que nós mulheres precisamos sofrer? Por que tem que doer, Esse tema que eu tô colocando. Oi, Rô! Oi, Universo Feminino! Cláudia, conseguiu de novo hoje? Que ótimo! Então, vamos lá para a gente poder começar a falar sobre esse tema bem importante, que engloba muitas questões a respeito de ressignificar, Culturalmente, a mulher ela é colocada como o ser mulher uma coisa muito pesada, um fardo, uma coisa difícil, e que é normal ser assim, é normal ser difícil, é normal ser tudo complicado. Eu até essa semana fiz uma pergunta, nos stories, colocando assim, o que é ser mulher para você? E eu me surpreendi com muitas, quer dizer, surpreendi não, na verdade é esperado, Então, muitas queixas, pelo fato de ser mulher. Então, vamos falar sobre isso, mostrar e ressignificar o quanto, o ser mulher, o quanto ter um útero, ter um ovário, ter essa possibilidade de abrir, fechar ciclos em tão curto espaço de tempo, esse processo que a mulher tem, tão lindo e maravilhoso de destruir e reconstruir num pequeno espaço de tempo, que nada mais é do que é marcado a questão do ciclo menstrual. Muito bom, muito bom. Luísa também tá aí. Oi, Luísa. Então vamos lá, vamos iniciar aqui para que primeiro eu gosto de mostrar para vocês uma questão de estrutura, Da onde vem tudo isso? Por que tudo acontece? Porque eu tô aqui, na verdade, comprometida a disseminar essa possibilidade de que a ferramenta do autoconhecimento, a ferramenta do conhecimento é a única que vai propiciar essa possibilidade da gente encontrar o nosso eixo, encontrar a nossa essência e com isso a gente conseguir esses processos de saúde com mais facilidade e não encaminhar aos processos de adoecimento como a gente vem observando aí com o decorrer dos anos, Dessa prática clínica que eu tenho vivenciado todos os dias. Então, estando aqui para disseminar e auxiliar no que for necessário para que a gente possa criar esse compromisso, de compartilhamento de informações. Então, se você conhece alguém que possa ter um benefício com essas informações, vamos compartilhar, Compartilha a informação que essa live está acontecendo, compartilha a página que tem muitos conteúdos, de riqueza muito grande, de fácil acesso, que vai funcionar para essa informação, para quem é profissional da saúde, para quem é paciente, para a mulher que quer se cuidar. Então, divulguem, Tem até um aviãozinho aqui, ó, se vocês quiserem, apertem o aviãozinho e as mulheres que vocês conhecem que tem essa questão que o ser mulher é uma coisa difícil, ruim e precisa ser desse jeito, então manda o aviãozinho para ela e fala o seguinte, olha, por que tem que doer? Porque a gente tem que se acostumar com a dor, com o sofrimento, e esse sofrimento e essa dor e esse incômodo que acontece todos os meses, Será que é possível que a gente tenha um organismo assim tão sem essa inteligência que proporciona essa sensação horrível, Então, vamos quebrar essa história, porque tudo vem de um conceito muito cultural, educacional, então as bases precisam ser equilibradas para que a gente possa realmente entender da onde vem toda essa história. E a história, se repete toda vez que eu falo que a mulher ela é uma caixinha de hormônios, Então ela não é uma caixinha de surpresas, ela é uma caixinha de hormônios. E essa caixinha de hormônios, ela tem uma balança, ela tem uma orquestra que precisa ser muito bem respeitada no que diz respeito a essa estruturação do que é
mente, o que eu penso, o que eu sinto e o que eu vou criar de comandos de resposta para o meu organismo. A mulher sendo uma caixinha de hormônios, e os hormônios nutrem nossas emoções, como as emoções nutrem os nossos hormônios. Então, um validador para identificar se essa mulher ela tá bem com os seus hormônios é só olhar como ela tá emocionalmente. E como ela tá emocionalmente vai refletir nos seus hormônios. E um jeito lindo da gente observar isso é através dos apontamentos que essa mulher faz durante esse período do ciclo menstrual. Lembrando que o ciclo menstrual é de um sangramento até o outro sangramento. Então, nesse meio do caminho, a gente tem ovulação, a gente tem uma orquestra hormonal acontecendo, a gente tem momentos em que a mulher é mais estrogênica, a gente tem momentos em que a mulher precisa necessariamente ser mais progesterônica. Então, a gente precisa entender como mexer, como modular, como adequar essa caixinha de hormônios. E da onde começa? Tudo começa nas mulheres em construção. Quem são as mulheres em construção? As mulheres em construção são as pequenas, as meninas pequenas que são instruídas por mulheres. Então, o processo educacional, o processo de percepção que essa menina tem do universo feminino é completamente responsabilidade dessa mulher que está educando essa menina. Então, nós temos mulheres que educam mulheres. Então, você que é mãe ou você que cuida de uma menina, observa bem como você está mostrando para essa menina o que é o ser mulher, né? Tem muitas mães que eu vejo, mulheres que cuidam de outras meninas, que a menina nem menstruou e ela já sabe que menstruar é uma coisa horrível, é nojento, é fedido, é sujeira. Então, olha só da onde tudo começa, da onde tudo surge, dessas mulheres que educam mulheres. E ainda, né, não falando só sobre isso, das mulheres que educam as mulheres que educam meninos, né? Então, o menino também, ele tem como referência essa mãe ou essa mulher que cuida desse menino, que ele também vai observar no mês a mês como essa mulher está reagindo. Será que ela tem momentos que ela sofre, tem momentos que ela sente dor? Então, lembrem sempre o seguinte, o melhor movimento que a gente pode fazer não é aquela história seguinte, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, né? Nós, educadoras, né? E quando eu falo da educação, remetendo à questão não só da mãe que cuida, mas dessas mulheres que estão ao redor dessa criança que está construindo esse processo que nós chamamos de crenças, no que ela vai acreditar daqui para frente, é responsabilidade dessa mulher que educa, né? E essa mulher que educa, ela vai mostrar se é legal ser mulher ou se não é legal ser mulher. Então, cuidado, muito cuidado com aquilo que você fala e muito mais cuidado ainda como você se comporta diante de situações femininas, porque isso vai trazer todo um arsenal, toda uma reserva, um estoque de informações que geram essas crenças nesse grande tabu da necessidade da mulher aceitar que mulher pode sofrer, mulher deve sofrer e o sofrimento é muito comum para as mulheres. Então, essa é uma base muito importante em que a gente precisa ter um processo educacional com essa menina que muitas das vezes ainda nem menstruou. Aí passamos por uma outra fase ainda dessas mulheres em construção, quando a menina tem a sua primeira menstruação, que a gente chama de menarca, né? Como essa menina vai ter a liberdade e a facilidade de falar, olha, menstruei. E assim, será que quando ela menstrua ela ficou feliz? Será que quando ela menstruou ela ficou triste? Se ela ficou surpresa? Como foi a recepção das pessoas que ela ama pelo fato dela ter menstruado? Esse momento da menstruação, da menarca, desse primeiro sangramento que acontece na menina, isso pode criar uma âncora muito, muito forte
de acordo com o que ela sentiu naquele dia. Eu vejo muitas pacientes, quando a gente faz essa dinâmica, né, que eu chamo de ressignificar a menstruação, muitas delas lembram com muita clareza como foi o primeiro dia que ela sangrou, né? Das mulheres que estão aqui, tô vendo aqui Luciana, tá aqui Elaine, muito bom, a Cláudia, Franciele também. Vocês lembram, meninas, do primeiro dia que vocês menstruaram? Vocês lembram? Põe para mim aqui só um sim ou não, né? Quem quiser contar também, não tem problema algum. Vamos tornar isso uma coisa, um bate-papo, uma conversa que eu acho muito interessante, que a gente pode agregar, né, conhecimentos. Eu me lembro, né, do primeiro dia que eu menstruei, eu lembro muito claramente como estava o dia, aonde eu estava e que sensação que eu tive. E isso trouxe para mim uma diferença muito grande nas próximas menstruações, que eu tive muitas, né? Muitas, né? Nós tivemos muitas. Então, ó, a Rosângela lembra, a Rosana também lembra, Roi, né? Então, assim, quem mais lembra, né? Ou quem não lembra, coloca aqui para mim, né? Lembra, né? Doutora Lúcia, muito bem, obrigada, que honra ter você aqui. Me conta, doutora Lúcia, lembra da primeira vez que você menstruou, né? Então, esse momento o que recordar, olha lá, Elaine, sim, foi péssimo. Então, olha só, qual é a marca que a pessoa vai ter, né, com relação ao seguinte: se foi péssimo a primeira vez, imagina o restante, né? Quantas amarras que foram criadas com relação a isso, ó. Thaísa também lembra, a Luísa também lembra. Olá, a doutora Lúcia tinha vergonha de contar para a mãe. E aí, por isso, olha que eu falei antes, né? Mulheres que educam mulheres, né? Então, eu me lembro, quando o primeiro dia que eu menstruei, o dia tava com sol, eu lembro que tava sol, foi depois do almoço, eu tava deitada no sofá, sabe o momento de sessão da tarde? Que delícia, eu lembro disso, tava calor, eu tava deitada no sofá, e assim, eu senti um negócio, só que por que pra mim foi legal esse processo, e foi muito legal de verdade? Porque eu precisava de uma sensação de pertencimento, porque à minha volta, todas as meninas já tinham menstruado, e eu me questionava o seguinte: por que não? Então as meninas, elas tinham conversas a respeito disso, podiam trocar figurinhas, e eu não podia trocar essa figurinha porque eu não tinha vivenciado ainda. Então, para mim, quando eu vi que eu tava ali, senti uma coisa estranha, fui até o banheiro, olhei, eu falei: não acredito, que bom. Então, para mim foi importante pela sensação de pertencimento, e eu dei sorte, né, que essa foi uma âncora muito fácil para mim, muito boa, muito legal, né? Ó, doutora Lúcia, eu tava na aula de inglês, tá vendo? Mulheres, parem para pensar que todo mundo consegue lembrar desse momento. Agora, a emoção envolvida neste momento vai fazer uma diferença muito grande no decorrer dos anos da sua vida. Então, olha, se a sua mãe ou essa mulher que está te educando e ela traz para você que esse ato de menstruar é uma coisa normal, é esperada, é comum, quando isso acontece, já quebram-se várias barreiras, vários tabus, né? Ó, a Luísa falando que ela foi a última das amigas a menstruar. Ó, estamos juntas nessa. Eu também fui eu acho que eu fui a última, né? Então, uma mulher que percebe, né, e percebe que esse momento, né, a gente tem acho que é importante colocar isso, a gente tem algumas formas de aprendizado, né? As formas de aprendizado, elas podem ser de duas formas diferentes, ou por repetição, ou por forte emoção. O ato de menstruar pela primeira vez não é pela repetição, mas sim por grande emoção. Qual emoção vinculada? Dependendo de qual emoção vinculada desse momento da menstruação, isso pode carregar essa situação para meses, porque isso vai se repetir, repetir e repetir. Nós mulheres começamos a menstruar, né? A Luísa, né, falou aqui com 16 anos, as meninas hoje em dia tem meninas menstruando com 10 anos,
Com 10 anos. E o ato de menstruar é esperado até 55, 54, 56 anos. A gente está falando aí em quase 4 décadas menstruando. E se isso é um problema, imagina só que grande problema que você tem. Então, começamos de mulheres que educam mulheres precisam entender e conhecer, inclusive, como tudo acontece, para que essa menina tenha uma formação de crenças bastante diferenciada, para que, quando essa menina tenha o processo da menarca, que é a primeira menstruação, ela já esteja inclusive preparada para tudo isso, explicando os benefícios para isso e o que acontece no decorrer desse processo, porque é importante o corpo fazer isso, né? Então, ó lá, tá vendo a Luísa? Ela menstruou até 58 anos, maravilha, maravilha, coisa, sonho de todas as mulheres. Esse processo, tá, Luísa, eu ainda não estou vivendo, né? E não quero viver nas próximas décadas. Eu quero esperar um pouquinho, que eu tô com 42 anos, tem muita coisa ainda pela frente. Então, ó lá. Primeiro, porque tem que doer? Porque se eu vejo minha mãe falando que tá doendo, que é sofrido e tudo mais, eu nem menstruei, Deus o livre, não quero isso. Né? Quando eu menstruo, aquilo é um caos e tudo mais, vai doer? Vai doer. E além disso, a menina, ela precisa também ter essa orientação com relação a essa consciência corporal, identificar todas as partes do corpo, para que elas servem, se existe ou não a possibilidade de lugares onde ela pode, por exemplo, criar um movimento que ela se sinta muito mais confortável, não sinta dores. Então, a gente precisa passar nesse momento de mulheres em construção. É fundamental para criar essa estrutura das mulheres que serão as que vão menstruar todos os meses, né, por longos anos, que é o que eu sempre chamo, que são as mulheres que estão em idade fértil, que são as mulheres hoje em dia chamadas mulheres polvo, né? O que são as mulheres polvo, se não as mulheres que estão fazendo várias coisas ao mesmo tempo, né? Até um tempo atrás, não sei se vocês viram um livro que chamava, né, as mulheres, eu não lembro se as mulheres são de Marte e os homens, não sei de onde de Marte, eu não lembro qual era o planeta. Se vocês lembrarem, coloca aqui para eu lembrar. E que falava o seguinte, que sim, a mulher consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, enquanto que o homem não, né? E até ele justificava aí através de uma construção neurológica que traria essa possibilidade. E a mulher, ela é educada, voltando de novo, né, no processo educacional, a mulher, quando ela é pequena, ela brinca de casinha, e a casinha tem vários cômodos, ela cuida, né, da casa, ela cuida do bebezinho lá dela, da boneca, cuida algumas trabalham no escritório, dentro da casa e tudo mais, né, e aí eu até brinco, né, o menino não, ele cuida o quê? Da garagem, do carro, só. Né? Então a gente está vendo aí que essa construção de tornar uma mulher polvo ou não vem lá de trás. E essas mulheres polvo, que são essas mulheres que estão nesse momento de fertilidade, com potência de gerar vida, né? Enquanto a mulher menstrua, ela tem o poder de gerar vida. Isso a gente não pode esquecer. E esse poder de gerar vida acontece todos os meses. Olha que força maravilhosa que existe da natureza dentro de cada uma de nós. E por que isso deve ser tão ruim? Por que tem que doer? Né? Então, repito de novo. E o que acontece? Primeiro cuidado que a gente precisa ter dessa menina que não teve uma estrutura de crenças positivas relacionadas à menstruação, ela precisa sim ressignificar esse processo da menstruação. E existem várias técnicas que podem ser utilizadas para que ela possa ressignificar esse processo do menstruar e ainda mais profundamente do ser mulher. Outro processo importante é que
culturalmente também é colocado que nosso organismo talvez não seja suficiente para suprir as nossas necessidades. Então, grande parte deve vir de fora, né? Então, também é colocado que a mulher ela precisa estruturar os seus hormônios através de vias externas. E hoje a gente vê que existe dentro uma regra, né, para nós farmacêuticos, que todos os tratamentos eles devem ter um grau de eficácia e segurança. E nada adianta que um tratamento seja altamente eficaz, mas não seja seguro. E eu posso ter um tratamento que é altamente seguro, mas não é eficaz. A gente precisa ter uma balança com relação a isso. E o que a gente tem visto nos últimos tempos, por conta desse uso, né, até mesmo com falta de orientação do uso dos hormônios sintéticos, que a gente vê meninas tão novinhas usando, né, pílulas anticoncepcionais e outras formas, né, dessa anticoncepção que traz muitos danos para o organismo feminino. Não esqueçam que qualquer metodologia anticoncepcional via medicamento é medicamento. Tanto é que é um medicamento que ela vem junto uma bula que traz reações adversas e efeitos colaterais. Então, muitas mulheres hoje em dia procuram, principalmente os profissionais da saúde integrativa, buscando uma possibilidade de o que faço no pós-pílula. Então, é sempre uma pergunta assim, a vida após a pílula? Né? Então, sim, há uma vida muito maravilhosa, muito importante, mas que a gente precisa reeducar esse corpo após, às vezes, 2, 3 décadas de um estímulo externo de hormônios sintéticos. Isso vai trazer alguma alteração porque ele é um medicamento. Então, essa conscientização é muito importante entender, porque exatamente, ó, a Luísa falando, né? Isso vai trazer muitos processos, né, de alterações por conta desse acionamento medicamentoso, e isso vai trazer consequências. Tá? E essas consequências a gente vê cada vez mais mulheres sofrendo mais e mais dos adoecimentos femininos, que grande maioria, que é o que a gente vai falar daqui a pouquinho, né? A grande maioria dos adoecimentos femininos é uma dificuldade de resposta na modulação estrogênica. A maioria das pílulas anticoncepcionais inibem a ovulação. Uma vez inibindo a ovulação, nós mulheres precisamos ovular para que a gente possa ter a produção e liberação de progesterona. Então, a mulher ora é estrogênica, ora é progesterônica. Se eu faço um mecanismo que eu inibo essa questão da ovulação, eu não vou produzir progesterona. Então, eu fico essencialmente estrogênica. E vocês vão, daqui a pouco a gente vai falar sobre os adoecimentos femininos, e a grande maioria dos adoecimentos femininos é por predominância estrogênica. Né? Então, vamos prestar atenção e, assim, muita gente me pergunta, Ana, usar ou não pílula anticoncepcional? A intenção é, a gente precisa entender o seguinte, por que você precisa? É simplesmente pela questão para que eu não quero engravidar? Por que você precisa usar um medicamento de forma contínua para não engravidar? Porque você não tem o processo de autoconhecimento do seu corpo para identificar o momento que você está fértil ou não. E existe, inclusive, né, o próprio preservativo, seja ele masculino ou feminino, que ele faz uma proteção juntando com essa percepção de fertilidade que a mulher deve ter nessa infância, como eu falei para vocês, dessa mulher em construção com relação à orientação da sua consciência corporal. Essas duas mecânicas alinhadas, não existe problema algum de efeitos colaterais ou reações adversas, porque eu não estou usando nenhum medicamento. Então, a gente precisa observar bastante isso. Outra coisa importante que a gente precisa adequar, né, do porquê tem que doer para essas mulheres polvo, é que a gente precisa ajustar essa questão da orquestra hormonal, como eu falei para vocês, hormônios alimentam emoções e emoções alimentam hormônios, né? E é um processo de retroalimentação.
E quando a mulher, ela passa, né? Até vocês podem olhar as lives anteriores, eu já expliquei sobre isso, né? O acionamento do estresse, o quanto isso pode mexer, né? Com o ciclo hormonal. Eu até pus uma postagem nos stories, né? Esses dias aqui, né? Eu tenho recebido muitas informações, muitos pedidos, né? De auxílio aqui no direct, falando o seguinte: eu tô atrasada, né? Então, primeira coisa, tá atrasada? Será que você tá grávida? Isso é um indício. Mas a grande maioria das mulheres não estão grávidas, elas estão atrasadas, principalmente pela situação estressante que a gente está vivendo. E uma situação estressante, uma emoção, né, um processo mental de estresse vai mexer com essa estrutura hormonal. Então, o quanto a mulher polvo, né, essa mulher que está em idade fértil, ela precisa ser mulher, ela precisa ser profissional, ela precisa ser dona de casa, ela precisa ser mãe, ela precisa ser esposa, namorada e todas as coisas juntas, e o quanto ela precisa ser produtiva. Isso vai mexer com as estruturas, isso vai trazer uma resposta automática do meu organismo nessa orquestra hormonal. Então, a gente precisa fazer esse ajuste. Então, olha só, passamos então do processo, né, da mulher sendo uma caixinha de hormônios, do segundo momento, né, de mulheres em construção, como é criada essa cultura de crenças para essa menina que ainda nem menstruou e quando ela menstruou, e dessas mulheres polvo que vão ter essa faixa etária gigantesca, que pode ser dos 12 anos aos 58 anos, viu, Luísa? Eu vou pôr 58 anos aqui. 58 anos, então é uma longa faixa etária aí de possibilidades gigantes de acionamentos emocionais que vão mexer com os processos hormonais, né? Adaptar e regular essas respostas é o grande X da história. Tô vendo aqui todo mundo, tem bastante gente nova entrando, sejam todos muito bem-vindos, que ótimo, que ótimo. Se vocês também tiverem dúvidas, quiserem acrescentar alguma informação, ó, tem aqui o comentário, podem usar essa caixinha e a gente vai trocando informações, igual a gente foi falando agora, né? Se lembrava ou não da primeira menstruação, do primeiro dia que menstruou, né? Isso faz muita diferença na nossa vida. Outra coisa, né? Uma outra etapa, e aí eu vou falar com relação, né? Nós temos aqui a Rosângela, né? A própria Luísa, que já colocou aqui nos comentários. Nós temos a faixa das mulheres chamadas mulheres plenas. Eu chamo de mulheres plenas aquelas mulheres que já estão no processo de transformação hormonal, né? Que nós chamamos esse processo de transformação hormonal de climatério ou perimenopausa, onde infelizmente a grande maioria das mulheres tem muitos incômodos, muitos adoecimentos. E sim, as mulheres plenas ficam se perguntando por que tem que doer, né? Então, só para vocês entenderem como eu estou mostrando cada uma das faixas que vão ter essa estrutura. O processo, né, de transformação hormonal que acontece para as mulheres plenas é porque esse organismo ele vai começar a mexer nessa estrutura hormonal, diminuindo, né, os níveis, né, de estrógeno, progesterona, hormônios estimulantes, mas o corpo ele está preparado ainda por esse processo de início e finalização de ciclos e não vai ter o desgaste energético, e quando eu falo energético, é de energia de construção metabólica, porque toda vez que a gente menstrua, né, por isso que quando a gente tá menstruada a gente fica mais murchinha, mais quietinha, né, porque imagina o quanta energia eu não tô gastando, né, para fazer para descamar todo esse endométrio. A mulher plena, que ela não vai ter mais esse desgaste físico, mas ela foi feito esse processo tantas vezes na vida dela que ela mantém esse ciclo ainda de início e fim, e ela não tem mais desgaste energético, mas ela tem toda essa potência emocional para trazer muito mais qualidade de vida e liberdade para ela. A mulher plena, ela tá num momento de grande liberdade de tudo na vida, né? Então a gente vê muito bem as mulheres a partir, né, dos 50, dos 60 anos, em que elas passaram da fase do seguinte: não preciso provar nada para ninguém, já fiz o que eu podia fazer na minha vida em detrimento
da minha vida para os outros e agora é meu momento. Eu vou fazer isso. Só que a mulher não precisa fazer isso só quando ela estiver plena. Ela pode fazer em qualquer momento da vida. E eu falo sempre daquela expressão, né? Quando a gente anda no avião, a comissária de bordo sempre fala, né? Em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão. Coloque primeiro em você e depois auxilie as outras pessoas. E aí eu pergunto para vocês, onde está a sua máscara de oxigênio? Será que está em você? Ou você está dando para os outros? Não esquece, toda vez que eu tiro essa máscara de oxigênio para mim e eu acabo colocando outras pessoas no meu lugar, isso não é egoísmo. Tá? Quando eu coloco a máscara em mim, isso é prioridade. E se eu estiver bem, se eu estiver plena, se eu estiver com todas as minhas faculdades na potência maior, a minha forma de ajudar o outro é muito melhor. De que adianta eu estar sem ar e tentando ajudar as outras pessoas? É muito melhor que eu esteja com ar e possa propiciar, né, esse ar para as outras pessoas. Então a gente precisa observar muito isso. E a mulher plena, o que eu vejo, né, do porquê tem que doer, é porque ela vai só neste momento perceber que esse processo de priorização ela tá fazendo nesse momento. Ela podia ter feito isso muito antes. E sim, nós mulheres estamos vivendo muito mais, né? Nossa faixa etária está ficando cada vez mais intensa. E aí eu pergunto, a escolha entre você viver e sobreviver é sua. Não tem jeito, a mulher ela vai menopausar se ela viver mais do que 60 anos, ela vai menopausar, isso faz parte de todas as mulheres, né? Postergar, e como eu cuidei da minha menstruação, vai fazer toda a diferença neste momento de transição hormonal, que é a perimenopausa e o climatério. E aí eu pergunto para vocês, mulheres plenas que estão aqui, né? Por que tem que doer? Né? E o que a gente planta é o que a gente colhe. Como foi o seu processo, né, de menstruação nas últimas décadas? Como foi tudo isso? Como você vivenciou esses processos? E o quanto você se olhou enquanto mulher, enquanto estava menstruada ou enquanto aquela menstruação estava pesada, né? Então, essa validação é extremamente importante. Porque em todos esses momentos, seja nas mulheres em construção, que são nossas meninas, seja nos momentos das mulheres polvo, seja nos momentos das mulheres plenas, os adoecimentos femininos podem acontecer, né? E esses adoecimentos femininos, a gente sempre tem que entender o seguinte, quando o corpo, ele detecta que algo não está funcionando legal, ele vai manifestar tudo isso na forma de sinais e sintomas. O nosso corpo, ele é como se fosse uma criança pequena. Quando alguma coisa está incomodando, essa criança, ela avisa e ela mostra, olha, isso aqui não tá legal. O que nós fazemos para a gente ter uma vida aí todos os dias e seguindo a vida? A gente faz o seguinte, fica quieta, criança, eu preciso seguir minha vida e dar um cala-boca nesses sinais e sintomas. Mas o corpo, ele precisa manifestar. E quando ele quer manifestar, o que ele faz? Ele faz uma criança que grita mais. E aí a gente vai vendo cada vez os adoecimentos ficando mais crônicos, mais profundos, mais lesionais e mais doloridos. É assim que funciona. Gente, tá com sentido o que eu tô falando aqui? Como que vocês estão ouvindo? Tá tudo certinho? Alguma dúvida, algum questionamento? Aí eu vi que entraram algumas meninas novas aqui. E vocês também lembram do primeiro dia que vocês menstruaram? Lembram do dia como foi? Se foi legal, se não foi legal, vocês lembram disso? Vamos ver aí. Se vocês tiverem qualquer pergunta, compartilhar alguma coisa, pode colocar aqui nos comentários. Vocês estão gostando da live? Tá tranquilo? Cadê os coraçõezinhos aí? Estão gostando? Só para eu saber se tá legal, como que tá. Eu quero saber se tá fazendo sentido ou não para isso. Deixa eu ver os coraçõezinhos. Deixa eu ver. Bom, enquanto vocês vão colocando aí, deixa eu perguntar uma coisa, né? Hoje
hoje eu quero falar com vocês a respeito de alguns adoecimentos femininos mais comuns, que eu vejo bastante, né? Não só em consultório, mas em conversa entre mulheres, e eu vejo que o percentual de crescimento desses adoecimentos cada vez é mais e mais, né? E a gente tem vários fatores que fazem esse desencadear, né, desse processo de adoecimento. E eu quis colocar aqui em 3 tipos, né? Em 3 possibilidades desses adoecimentos femininos. Então, primeiro, né, falando sobre candidíase e outros bichinhos, né? Então, a candidíase é um fungo, mas a gente tem outros bichinhos aí envolvidos com a saúde da mulher, por exemplo, infecção urinária, que na grande maioria, né, ela é acionada pela Escherichia coli, E. coli, né? E temos também outros, né, Gardnerella e tudo mais. Deixa eu ver que as minhas estão colocando aqui, ó. A Nilva falou que não tem boas recordações, tá vendo? Ó lá. A Meire, ó, não me lembro, mas lembro que era muito doído. Tá vendo? Por que tem que doer, mulher? Por que tem que doer, Nilva? Por que, Meire? Né? Então, como foi o processo, né, que vocês vivenciaram antes mesmo de menstruar, vendo as mulheres ao seu redor menstruar? Esse é o grande X, gente. A gente precisa estruturar esse processo de autoconhecimento e eu não digo aceitação em ser mulher, na verdade, esse é o verdadeiro empoderamento feminino, quando eu consigo detectar e observar todos os benefícios e potenciais que eu tenho no meu corpo. E usar ao meu favor, e não me prejudicando, né? Então, olha lá, tá vendo? A Anice falou, ó, foi bem tenso, né? Então, observar esse ambiente onde essa menina está sendo criada e como ela ouve e percebe as outras mulheres menstruando. Isso faz toda a diferença na vida, né? Eu já vi várias mulheres, né, que conversam comigo e eu entro nessa questão e a pessoa fala assim, nossa, a minha família, todo mundo sofre. Então, né, olha só o pertencimento, se todo mundo sofre para eu pertencer nessa família, eu também tenho que sofrer. Já pararam para pensar nisso? Tenso, bem tenso, né, Nice? Muito bom. Vão colocando aqui que aí, se tiver pergunta, qualquer coisa, vão colocando aqui que eu já vou respondendo, né? E para que eu quero falar com vocês a respeito, então, assim, eu dividi em 3 possibilidades, né, de adoecimentos femininos. O primeiro, né, são sobre os bichinhos, né, a candidíase, a infecção urinária, né, os corrimentos vaginais, a gente tem incluso, né, nessa questão da manifestação da infecção, né, por conta do acionamento de micro-organismos. O segundo item, né, os adoecimentos de tireoide, né, que cada vez mais a gente vê mulheres com problemas de tireoide, né? O público feminino sofre e padece demais da questão da tireoide, a gente vai falar também sobre isso, né? E o terceiro item, essas doenças que a gente vê aí todos os dias, né? Endometriose, a SOP, que é a síndrome do ovário policístico, a TPM, os miomas, né? Então tem uma turminha aí de doenças que são só nossas, né? Não quero não, gente. Tô fora, né? Eu quero ser a mulher plena, eu quero me tornar uma mulher plena, né? Como disse a Luísa aí, pra gente se sentir forte. Deixa eu ver, a Nilza coloca aqui, ó. Mas fiz grandes mudanças e tive um climatério muito tranquilo, menopausa sem nada de sofrimento. Olha lá, o que eu falei para vocês lá no começo, né, da live, o que a gente precisa fazer? Ressignificar. Quando a gente ressignifica, a gente quebra essas crenças em que a mulher deve e vai sofrer, mulher tem que carregar um fardo, né? Então, olha lá, mais uma prova lá, a Nilva colocando que ela, depois que ela conseguiu fazer essas mudanças, ela ressignificou, ela conseguiu ter um climatério bem tranquilo. Tá vendo que lindo? Né? A Fran aqui, ó, teve endometriose e ela tem 2 filhos por FIV, né? Por fertilização in vitro. Ótimo. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho desses adoecimentos, né, femininos e o que isso pode acontecer. Então, primeira coisa, as manifestações. Olha só, a Fran com 41 anos, né, já fez a retirada do útero. Ótimo. Deixa eu ver, Luísa. Ótimo não, desculpa, Fran, assim, é ótimo do que diz respeito, sim, né, eu fico triste porque quando a mulher, né, ela é preparada pela natureza para se manter
produzindo seus próprios hormônios até os 50, como a Luísa colocou, 58 anos, a gente vai ter que o quê? Fazer alguma forma de se manter com esse abastecimento hormonal, mas aí a gente vai ter que buscar outras formas, né? Porque os hormônios femininos, eles não dizem respeito só à questão e à função sexual, né? Nós temos receptores de estrógeno no nosso coração, né? Nós temos a qualidade da nossa pele, a estrutura da nossa pele é totalmente regulada pelos hormônios femininos, né? O quanto eu produzo o quanto eu queimo, como funciona o meu processo metabólico também está vinculado aos hormônios femininos. Então, quanto mais bonitinho esses hormônios femininos estão, e esses hormônios femininos, eles vão ser produzidos ali, né, pelos ovários, é muito importante esse processo, né? E o útero não deixa de ser a nossa casinha de formação de vida, né, de geração de vida, né? Algumas técnicas psicossomáticas colocam que o útero, na verdade, é a nossa fonte criativa, né? É nosso momento de criação, é ali do útero, né? E faz sentido, né? Porque no útero se cria uma vida, né? Então é interessante a gente observar aí como está o processo criativo quando o acionamento uterino acontece. A Luísa colocou aqui, ó, não tive nenhum problema no climatério, nada de calores. Olha, eu adoro receber esse tipo de depoimento. Olha só, viu, meninas? É possível, sim, ter um climatério sem as ondas de calor e sem os fogachos. Olha lá, a Luísa tá mostrando aqui, olha que ela menstruou com 16 anos e menopausou com 58. Olha que grande extensão aí de ciclo menstrual. A Meire, doenças que a gente sempre se refere como minha, por favor, tá? Se a minha dor de cabeça, a minha rinite, se ela é sua, já tem posse, já é propriedade e não vai sair nunca, tá? Então, quando vai falar de alguma coisa que está sendo manifestada no seu corpo, fala assim, a dor de cabeça, a rinite, né? Então, não fala minha não, porque se é sua, ninguém tira, tá? Já é uso de propriedade, certo? Deixa eu ver aqui mais, aqui. Ok. Se tiverem mais coisas, vão colocando que a gente vai trocando aqui figurinhas. Então, nos adoecimentos femininos, e esse a gente vê numa recorrência gigante, muitos deles são relacionados a esses bichinhos, né? Então, a gente tem alguns acionamentos que acontecem com relação à bactéria, com vírus, com candidíase, né? Desculpa, com fungo. A candidíase vem de um fungo. A infecção urinária normalmente acontece com E. coli, que é uma bactéria, né? A própria herpes, né? A herpes é um vírus. Então, todos esses bichinhos que acontecem, eles precisam, tá? De um terreno propício para que eles possam viver naquele terreno. E esse terreno é o nosso corpo. Então, o meu corpo, ele pode trazer um ambiente propício para que esses bichinhos possam viver dentro desse corpo. Então, toda vez que uma mulher permite a invasão de um bichinho, ela tornou o seu corpo propício para essa manifestação. Seja por alteração de pH, por exemplo, vaginal, no caso da candidíase, seja pela questão de estrutura de bactérias que não têm o poder de ataque para essas outras bactérias e bichinhos que estão entrando. Então, a gente precisa sempre estar vinculado, quando a gente pensa em bichinhos e micro-organismos, o que o meu corpo está propiciando de benefícios para que eles possam morar nele. Isso é uma coisa muito importante. Outra coisa é uma estruturação diferenciada de hábitos e comportamentos, né? Então, a gente tem muitas coisas que a gente vai fazendo e aprendendo desde pequena que aquilo é certo e a gente vai só repetindo. Alguns erros até próprios de higiene, né? Que a mulher tem que ser limpinha, mas, nossa, tem que ser tudo limpo. Gente, o canal vaginal, ele é autolimpante, ninguém tem que limpar nada, ninguém tem que fazer ducha vaginal.
Isso acaba com todas as proteções dos bichinhos que são nossos amigos, né? Usar absorvente diário, você vai ficar tudo abafado ali. Então, os bichinhos gostam de ambientes como estufa, quentinhos, úmidos, que é lugar melhor para isso do que a vulva e a vagina, né? Então, vamos mudar alguns hábitos para evitar, inclusive, deixar essa casa legal, né? Então, você só fica numa casa quando você é bem recepcionado, não é isso? Os bichinhos só ficam no seu corpo porque você está fazendo uma bela de uma recepção. Você está sendo uma linda anfitriã para eles. Então, observe bem isso. O segundo item que eu queria falar para vocês a respeito dos adoecimentos femininos são os relacionados à tireoide. Tireoide é uma glândula que a gente tem aqui na garganta, né? Que ela está no meio do caminho entre a cabeça e o corpo, né? Tudo que eu penso e vou mandar o meu corpo realizar passa através dessa glândula aqui, que ela faz parte de um eixo muito importante, né? Então, a gente tem muitos processos hormonais e metabólicos que envolvem a tireoide, né? Então, nós temos, por exemplo, até mesmo a estruturação ali da formação dos hormônios sexuais, que vão ter um acionamento ali do meu ovário. A tireoide, ela é importantíssima porque ela é a que produz um hormônio, tá? Que é o T3. E aqui eu ressalto a importância da avaliação da tireoide, sempre colocando essa avaliação de funcionalidade, tá? Não é nada de diagnóstico, é de funcionalidade dessa tireoide. É necessário a identificação do que? Para a tireoide funcionar, eu tenho aqui dentro da minha cabeça, né, o chefão master de tudo, que é o hipotálamo, e o chefão, ele tem um diretor, né, um diretor que é a hipófise, né, a hipófise, ela vai observar na corrente sanguínea o quanto de hormônio tireoidiano está andando nessa corrente sanguínea e vai mandar essa tireoide trabalhar. Através do quê? Através de um hormônio chamado TSH, né, que toda vez que a gente tira sangue, normalmente, né, a gente sempre vê o quanto tá o meu TSH. Então, o TSH é um hormônio liberado pela minha hipófise, mandando a tireoide trabalhar. Mandando a tireoide trabalhar para produzir o quê? T4, né? Essa T4, que também é um hormônio, ele vai estar andando ali na corrente sanguínea, mas ele precisa ser convertido, transformado em um outro hormônio chamado T3. Então, quando a gente precisa observar a funcionalidade da tireoide, nós precisamos, no mínimo, de TSH, T4 e T3. Precisamos, é esse caminho. Por quê? Essa informação é importante, porque eu vejo, infelizmente, muitas vezes os exames, eles não vêm com T3. Só vem com T4. E eu preciso saber o quanto do T4 foi convertido em T3, porque esse T3 é que vai entrar na célula, e lá na célula nós temos um lugarzinho, lembra na aula de biologia, lá do primeiro colegial, ou colegial, olha, já denunciei a minha idade, né, porque hoje não fala mais colegial, né, ensino médio, né, que a gente aprendia em biologia que dentro da célula tem vários itens ali dentro, e tem um dos itens que chama mitocôndrias, né, uma organela. Então, esse T3, ele vai para essa mitocôndria, e a mitocôndria tem muitas funções. Uma delas é a respiração celular e formação de energia. Por isso que as mulheres que têm alteração em tireoide normalmente vivem muito cansadas, fadigadas, sem energia. Então, esse processo do adoecimento feminino, que hoje está muito cheio de mulheres com problema na tireoide, fazem com que eu tenha uma alteração comportamental, cognitiva, de disposição, força para a execução. E não só isso, aquela questão que todo mundo fala assim, quando tem problema de tireoide vai engordar e tudo mais, né? Porque os equilíbrios, inclusive dos líquidos, são muito comprometidos quando a tireoide não está funcionando muito bem, porque você fica mais inchada, fica com retenção hídrica, juntando o que está com a progesterona desequilibrada, então vira uma bolinha, né? Uma bexiguinha de água.
É mais ou menos isso. E a tireoide também tem uma função muito importante metabólica, né? A gente tem que fazer uma live de tireoide, tanta coisa que ela tem. E eu amo, né? Tireoide é uma das glândulas que eu mais gosto de estudar, que eu tenho prazer em estudar, porque eu tenho alteração de tireoide. Né? Então isso me fez muita força para estudar, para acalmar essa menininha aqui. Fica calma, fica calma. Então toda hora eu tenho que dar uma olhadinha nela e falar assim, você tá bem? Tá? Então ela tá aqui quietinha, trabalhando do jeito que ela precisa. É isso que a gente precisa fazer. Então, por que tantas mulheres hoje em dia têm problema de tireoide? Porque ela tá aqui e ela é um gargalo entre o que eu penso e o que executo. As mulheres polvo normalmente pensam, mas não conseguem colocar tudo em execução. Como essa tireoide, que é esse gargalo, né, entre o que eu penso e executo, vai se sentir nessa situação, só brincando e fazendo uma analogia, né, um processo aí meio metafórico, né? Então, a gente precisa validar esse processo e entender. Por isso que tantas mulheres estão com problema de tireoide, né? Sabe aquelas listas intermináveis que a gente tem, né, de várias coisas que eu tenho que fazer naquele dia? Então, será que você está fazendo toda a lista? Né? A tireoide está vendo isso. Nossa, gente, tô olhando a hora, como passou rápido. Vamos rapidinho, então, para nosso último item, que é a endometriose. A SOP, né, síndrome do ovário policístico, e TPM eu nem vou falar muito, porque tem uma live todinha especial que eu fiz segunda-feira sobre isso, né? Bom, endometriose a gente não pode esquecer que fundamentalmente a endometriose é uma doença hormonal? Não. Ela é uma doença inflamatória. Isso é importante que vocês entendam, porque quando a gente olha essa mulher que faz endometriose só pensando no hormônio que ela produz ou deixa de produzir, não vai ver a pessoa como um todo. E o que a gente está colocando, eu estou colocando em todas as lives aqui, é que a gente precisa olhar a mulher como um todo, no seu complexo físico, emocional, mental, hormonal, imunológico, metabólico. E a doença endometriose é uma doença, antes de mais nada, inflamatória. E isso é muito importante porque isso vai envolver um sistema importante, que é o sistema imunológico dessa mulher. E aí a gente precisa entender, porque o nosso corpo ele é muito inteligente e o nosso sistema imune, toda vez que ele percebe que alguma coisa está errada, ele vai lá tentar resolver. Nós temos células no nosso corpo que se chama NK, tá? Natural Killer, tá? O que as natural killers fazem? Já viram esses filmes, né? O que o serial killer faz? Ele sai matando todo mundo, né? E nós temos células no nosso corpo, a NK, que é a natural killer, que quando ela vê alguma coisa que tá estranha, ela vai lá e mata. Aí a pergunta que não quer calar: se eu estou vendo que células que deveriam estar no útero estão passeando no corpo, estão na bexiga, estão no intestino, estão no fígado, estão aonde elas estão passeando, por que as natural killers não vão lá e matam? Por quê? Então, sim, a questão da endometriose também está envolvida um processo imunológico do seguinte: tá tudo tampadinho, eu não tô enxergando que o inimigo tá fazendo a festa e não tô mandando segurança lá para conter isso. Então, a gente precisa observar. E, além disso, olha que interessante essa questão imunológica da endometriose, né? Depois, se vocês quiserem me pedirem, me mandem lá no direct, falando se vocês querem que eu fale mais sobre esses adoecimentos aqui, como, por exemplo, a endometriose. Porque dá pra ser uma live gigante para falar sobre isso. Mas ainda falando sobre sistema imune, que eu tô vendo que a hora já tá passando aqui, ela faz o nosso corpo, tá? O nosso corpo faz uma produção de uma proteína, tá? Uma proteína. Essa proteína, ela se chama VEGF, tá? Essa proteína, ela tem o poder de criar uma teia, uma rede de vasos para alimentar essas células do útero que não estão no útero. Olha que interessante. Então, o meu próprio corpo está dando comida para aquelas células que fazem inflamação e estão em lugares errados. Então, existe um ajuste necessário desse sistema imunológico quando a mulher tem endometriose. E não simplesmente fazer essa mulher parar de menstruar. Não é. É tudo muito grande. É igual a alteração de tireoide. A alteração de tireoide não é só tireoide. Vocês viram o pouquinho de tireoide que eu falei, o quanto isso é sistêmico.
Por isso que eu volto a falar, saúde integrativa da mulher, onde a gente olha a mulher como um todo. Isso é o grande e importante para tudo isso. A SOP, síndrome do ovário policístico, né? O fato da mulher ter cistos em seu ovário quando faz ultrassom, isso é síndrome do ovário policístico? Não, não. O próprio nome diz síndrome. Toda vez que o nome fala síndrome, é um conjunto de sinais e sintomas que levam à ideia desse processo de doença. A síndrome, a gente está envolvido e ela também não tem essencialmente, ela também não é uma doença hormonal, ela é uma doença metabólica, porque o processo de resistência à insulina desenvolve sim o desequilíbrio hormonal, como uma questão secundária, né? Então, precisamos cuidar do processo metabólico das mulheres e das meninas que fazem síndrome do ovário policístico. Isso vai fazer o seguinte, né? Eu vou ter resistência à insulina, que vai comprometer toda a parte metabólica. Eu vou ter um excesso de hormônios androgênicos, né? E não os de acionamento feminino. Além disso, né, eu vou ter crescimentos de pelos, né, que a gente chama disso de surtismo, em regiões onde normalmente teria a barba, nas costas, aqui na região aqui em cima do bumbum, né, e uma disfunção ovariana, porque, né, o ovário, ele basicamente produz, né, muitas coisas, mas essencialmente ele produz hormônios femininos, estrogênio e progesterona, e existe um desequilíbrio. E aqui na SOP, como eu falei na live, então quem não assistiu ainda, vai lá ver a live da TPM, que logo no começo eu falei sobre isso. A gente não pode esquecer que a mãe, quando ela está gestando uma menina, a estruturação e a formação desses ovócitos que vão se tornar óvulos acontece entre a 11ª e a 15ª semana de gestação. Então, toda mulher que desenvolve SOP pergunta para sua mãe como foi a gestação dela. Porque a produção e a formação dos seus hoje óvulos, né, que a gente vai liberar em cada menstruação, mas que enquanto não se tornam óvulos, são os ovócitos, nós nascemos com eles já todos prontos. O processo de amadurecimento que acontece em cada ciclo menstrual, mas a gente nasce com todos. E essa produção aconteceu, essa formação, essa estruturação celular aconteceu quando você estava na barriga da sua mãe. O quanto sua mãe estava, né, vivenciando esse processo gestacional para as mulheres de SOP, isso é muito importante, é uma informação muito importante. Gente, tranquilo? Tranquilo? Tô vendo aqui, nossa, o tempo voou. Gente, é muita coisa, né? Vocês conseguiram captar? Falei muito rápido? Tranquilo? Certo? Sim ou não? Coloquem só para eu saber se vocês estão vivos, né? Por aí, se tá tudo bem, né? Olha, já gostei, já mandaram já os coraçõezinhos, já fiquei feliz. Olha, gente, o processo educacional e cultural nosso, de nós, mulheres, em educar outras mulheres e para nós, mulheres, precisa ser quebrado e ressignificado, porque não tem que doer. Não tem que doer. Não é normal doer. Se tá doendo é porque tem alguma coisa que não está adequada. Por isso que não pode doer. Então, por que tem que doer? Não tem que doer. É isso que eu quero mostrar para vocês. E a gente tem uma base, nós temos mulheres educando meninas e ali começa tudo. Agora, Ana, eu já tenho 40 anos, eu já tenho 50 anos, eu já tenho 30 anos, eu já passei por essa fase de mulher em construção. Então vamos fazer igual a Nilva falou. Ressignifiquem esse ato. E o primeiro, assim, um exercício que eu quero deixar para vocês, e depois me contem aqui no direct, tá? De forma, vocês vão me mandar e eu não vou expor ninguém, pode ficar muito tranquilo, tá? De forma bastante, mas parem para pensar, façam esse exercício terapêutico. Como foi a sua primeira menstruação? Que emoções e que situação estava envolvida naquele momento? E vejam se essa emoção ou como foi esse processo, se isso não trouxe reflexo para os próximos ciclos menstruais. Façam esse exercício, compartilhem comigo lá no direct, eu não vou contar para ninguém, mas é só para a gente poder o quê?
trazer o que eu falei para vocês lá no começo. Eu tô comprometida aqui, gente, tá aqui passando para vocês muitas informações, disseminar esse conhecimento em que é possível, sim, não tem que doer. Certo, gente? Eu vou agradecer muito, mas antes, olha só, o grupo do WhatsApp exclusivo para que vai começar agora a receber um monte de conteúdo complementar às nossas lives, tá aberto, então vai lá, acessem, né, deixa eu colocar aqui, doutor DRA Ana Macedo, tá? Então, o site, tá? dranamacedo.com.br/mês da mulher. Aí você já consegue entrar no link exclusivo do WhatsApp para que a gente possa trocar essas informações. E, inclusive, tá? Eu estou indo lá pro grupo do WhatsApp. Eu vou abrir o grupo do WhatsApp agora e eu vou ficar durante 30 minutos vendo tudo que vocês vão colocar ali de dúvidas, informações, detalhes e tudo mais, e a gente vai lá começar a interagir. Então, o grupo está aberto lá, tá? Durante 30 minutos, para que quem tá lá, e se você não tá lá, vai lá e corre, durante 30 minutos, para que a gente possa continuar o que a gente está conversando aqui lá no grupo exclusivo. Então, corre lá no WhatsApp, né, para que a gente possa continuar batendo esse papo. E semana que vem, aqui na quinta-feira, a gente tem live de novo e vai ser sobre a ação dos medicamentos homeopáticos no adoecimento feminino. Então, eu vou trazer muitos destaques e complementos do que a gente falou hoje sobre adoecimento feminino. E quem ainda não adquiriu o meu livro, aqui ó, Tudo para Melhorar, tá? Então, ele também, o link lá na minha bio, tá lá, é só vocês acessarem, porque neste mês da mulher, além do livro, vai ter o bônus, que é a planilha de menstruação, com a cartela de adesivos que vocês podem colar no dia a dia, como vocês estão se sentindo, para começar o processo de autoconhecimento. Gente, obrigado, espero vocês daqui a pouquinho lá no grupo do WhatsApp, 30 minutos pra gente bater um papinho lá de dúvidas, o grupo tá aberto, tá bom, gente? Beijo, agradeço a todos que estiveram por aqui. Qualquer dúvida me mandem no direct. Lembra do exercício. Vejam como foi a sua primeira menstruação. Percebam que emoções que estão envolvidas nesse processo e se isso não trouxe consequências ou resquícios para as outras menstruações que vocês tiveram. Faça esse exercício e conta para mim aqui no direct. Combinado, gente? Espero vocês lá no WhatsApp para a gente poder conversar. E vai na semana aí vários conteúdos, participem das enquetes lá nos stories. Semana que vem, live de novo às 19 horas. Se você tá gostando do conteúdo, lembra, vamos compartilhar conhecimento e avisa a mulherada para vir participar junto também. Beijo, tchau!